João capítulo 16, verso 33. João 16, verso 33. Diz assim, João registra as palavras de Jesus: eu disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Me permita repetir, eu disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições, contudo, tenham ânimo, eu venci o mundo. Em mim tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições, contudo, tenham ânimo, eu venci o mundo. Quando você olha para esse texto, Jesus começa o capítulo 16 falando sobre perseguição, falando sobre pessoas que, ele diz assim, expulsaram das sinagogas. Vem a hora em que todo o que vos matar julgará com isso tributar culto a Deus. E aí ele fala sobre tribulação, ele fala sobre crise, ele fala sobre problemas. E aí na minha cabeça, assim, quando a gente pensa de crise, quando a gente pensa em situações que a gente está passando, o que vem na sua cabeça, gente? Quando a gente fala de crise, quando a gente fala de momentos como esse, na minha cabeça vem medo, vem pavor, vem ansiedade, incerteza, mudança. O que vai acontecer depois daqui? E outra coisa, nessa situação, pânico, depressão, e eu fico a imaginar as palavras de Jesus falando para os discípulos. Ele estava perto de ir para o Calvário, ele estava perto de morrer. E aí, quantas incertezas no coração daqueles discípulos. Quanto aquilo não abalou o coração deles. Alguns anos, anos juntos, experiências, milagres, e Jesus começa a falar sobre a morte dele, Jesus começa a falar sobre perseguição, Jesus começa a falar inclusive sobre mortes. Mas ele chega no final e diz: essas coisas vos digo, eu disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. E Jesus é bem sincero: neste mundo vocês terão aflições, contudo tenham bom ânimo, eu venci o mundo. Hoje eu quero falar com Cristo na crise. O tema da minha pregação é com Cristo na crise. E eu quero estar pegando desse texto três palavras de Jesus. Ele diz assim: tenham paz em mim. Cristo na crise. E a palavra de Deus para a sua vida é: tenham paz em mim. A segunda frase que Jesus diz: tenham ânimo. E a terceira frase: eu venci. E se ele venceu, eu vou vencer também com você. E aí a conversa hoje com você é: como passar essa crise com Cristo? O que acontece quando nós estamos em crise? Não apenas nessa crise. O que acontece quando nós estamos em Cristo? Desculpe. O que acontece quando nós estamos em Cristo nessa crise? Não apenas nessa crise, nas situações que a gente passa na nossa vida. E aí eu quero que você anote isso, guarde no seu coração. Eu tenho absoluta certeza que Deus há de falar profundamente ao seu coração. O que acontece quando nós estamos em crise? E o que acontece quando nós estamos com Cristo nas crises, com Cristo nas tribulações, com Cristo nas perdas? O que é que acontece quando nós estamos em Cristo? Ei, gente, e como passar? Como estar em crise e como estar em Cristo e passar na crise? Primeiro, gente, a gente precisa colocar na nossa cabeça que toda estação passa. Toda estação passa. E aí, a gente precisa entender que isso vai passar. O problema não é que isso vai passar. Mas eu fico assim, como é que a gente vai chegar no final? Depois que passar tudo isso, você ainda vai permanecer com fé? Você ainda vai permanecer casado? Você ainda vai permanecer com fé no sentido, você ainda vai crer em Deus? Você ainda vai crer em Jesus? Você ainda vai confiar em Deus? Tudo passa, gente. Tudo
passa, tudo passa. Mas eu quero dizer o seguinte, com Cristo, eu sei que tudo passa, mas com Cristo, eu e você, nós precisamos permanecer firmes. E tudo passa, mas no final eu ainda quero que você esteja com fé. Eu quero que no final você ainda esteja na confiança. No final de tudo isso, eu quero que você esteja mais forte. No final de tudo isso, eu espero que você esteja mais prudente. No final de tudo isso, gente, embora o seu patrimônio possa diminuir, embora você tenha algum parente, alguém que você perdeu, embora você tenha tido perdas, embora você passou ou tem passado, ou você experimentou ansiedade, depressão, medo, e embora você tenha passado tudo isso, mas depois que tudo isso passou, depois que tudo isso vai passar e tudo passa, pastor, eu estou mais forte, eu estou mais confiante, eu estou mais prudente, eu tenho mais fé, como eu cresci. 1 João, capítulo 2, versos 15 a 17, ele fala sobre o mundo. Quem ama o mundo não ama a Deus. O amor, quem ama o mundo, o amor do Pai não está nele. No 17, assim, o mundo passa, mas aquele que faz a vontade do meu Pai permanece eternamente. Com Cristo na crise, a gente precisa entender que tudo passa, mas não é entender que tudo passa, mas no final eu vou estar mais forte. Por quê? Porque eu vou permanecer na palavra de Deus. Algo que eu e você nós precisamos aprender, gente, é crer na palavra, A palavra tem promessa para a minha vida e para a sua vida. Essa palavra tem coisas maravilhosas para mim, para a sua vida. Firmar-se na palavra vai fazer com que eu venha ser mais sábio, gente. Eu venha ser mais prudente. Será que nesse momento eu e você, a palavra que você está precisando é prudência? Será que nesse momento a palavra que você está precisando, pela palavra de Deus, a palavra de fazer mais uma pessoa de mais bom senso? Ei, gente, tudo passa, estações passam, crises passam, tribulações passam, problemas passam. Mas a questão é como é que eu vou chegar no final. Depois disso terminar, como é que vai estar minha alma? Como é que vai estar minha família? Como é que vai estar minha fé? Como é que vai estar o meu amor? Como é que vai estar minha confiança? Como é que vai estar o meu coração? Como é que vai estar a minha vida? Como é que vai estar a minha cabeça? Quando eu me firmo na palavra de Deus, eu vou permanecer. E permanecer em Deus, na palavra, significa eu vou sair mais sábio, eu vou sair mais forte, eu vou sair mais sadio, eu vou sair com mais fé. Com Cristo na crise, quando eu firmo a minha vida na palavra, eu vou encontrar paz, eu vou encontrar ânimo, eu vou vencer, porque Jesus venceu. Com Cristo na crise, eu preciso ficar firme na palavra e entender que toda estação passa. Com Cristo na crise, eu preciso alinhar minha visão em Deus. Alinhar minha visão em Deus. Ei, gente, abra sua Bíblia no livro de Números, ou preste atenção nesse texto maravilhoso. Eu não vou ler todo o capítulo 13 de Números, mas ele diz uma coisa interessante. Pode ser que a versão seja um pouco diferente, mas ele diz assim: Números 13, 1, disse o Senhor a Moisés: envia homens que espiem a terra de Canaã, e que eu hei de dar aos filhos de Israel. De cada tribo de seus pais enviareis um homem, sendo cada qual príncipe entre eles.
E aí o que é que Moisés enviou Moisés no deserto de Parã? E aí a história, se você ler o capítulo 13, tá certo? Eles foram espiar a terra, passaram vários dias e depois eles voltaram. Versículo 25 diz assim: ao cabo de 40 dias voltaram de espiar a terra. Caminharam, vieram para Moisés e Arão e toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Parã. Deram-lhe conta, e eles e toda a congregação, e mostraram-lhe o fruto da terra. E aí, no versículo 28, diz assim: fomos à terra que, no versículo 27, fomos à terra que nos enviaste, e verdadeiramente mana leite e mel. Este é o fruto dela. O povo, porém, habita nessa terra, é poderoso, e as cidades muito fortificadas. Também vimos os filhos de Anak. Os amalequitas habitam na terra, no Neguebe, os heteus, jebuseus, amorreus. E aí eles começaram a relatar, gente, E aí ele fala, né? Eles começam a dizer, começam a falar, e o povo começa a ficar com medo. 12 espias, 10 começam a dizer: não vai dar certo, nós vamos morrer. Não vai dar certo, nós vamos morrer. Calebe, no versículo 30, diz o seguinte: Calebe fez calar o povo perante Moisés e disse: ei, subamos e possuamos a terra, porque certamente iremos prevalecer contra ela. Porém os homens que com eles tinham subido disseram: não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. O que você está ouvindo nesse momento? O que você está ouvindo nesse momento? Uma das primeiras pregações que nós pregamos durante esse período foi: qual a voz que você está ouvindo? E aí o conceito, né, o foco da pregação é: aumente o volume do Espírito, aumente o volume da palavra, aumente o volume no seu interior. Ei, gente, quantas vozes. A Ana falou no período da generosidade que sempre nós somos testados nos extremos. Na alegria e na dor, na abundância e na escassez. Sempre nós somos testados nos extremos. Toda crise, gente, é uma oportunidade para Deus mostrar o sobrenatural dele através das nossas vidas. Se Jesus ele fala, né? Tenham paz em mim. Eu digo essas coisas: no mundo vocês vão ter tribulação, no mundo vocês vão ter problema, no mundo isso vai acontecer com vocês. E eu estou sendo honesto, palavra de Jesus, eu estou dizendo isso para que vocês tenham paz em mim, tenham ânimo e vocês vençam, porque eu venci. Para fazer isso eu preciso me firmar e eu preciso entender que toda estação passa. Mas a questão é: quando é que eu vou chegar? Como é que eu vou chegar no final? Como é que eu vou chegar no final da minha jornada? Eu preciso me firmar na palavra de Deus, mas eu preciso alinhar a minha visão em Deus. Eu amo as palavras de Calebe: o Senhor é conosco, Deus é o nosso provedor, em Deus temos salvação, nossa confiança está em Deus. E quando eu alinho a minha visão em Deus, que é que eu vou caminhar segundo aquilo que Ele fez, Ele faz e Ele fará. Gente, é isso. Eu tenho 57 anos, 35 anos de casado. E quantas coisas eu passei na minha vida. Me lembro muito bem no começo da minha caminhada. Trabalhava numa empresa, uma empresa maravilhosa, uma empresa fantástica. E aí eu dizia assim: eu vou me aposentar nessa empresa, essa empresa é tudo para mim, tal, aquela coisa toda. Criança pequena, nós saímos do nosso apartamento alugado, compramos um terreno, tinha um projeto para construir, e naquele período a gente foi para a casa do meu sogra, para economizar para a gente construir a nossa casa. E naquele período eu perdi meu emprego, naquele período eu fui demitido. E houve um problema, uma crise vem e vai, crise.
E naquele momento houve uma crise, era uma empresa multinacional e recebíamos recursos de fora e tivemos que diminuir o pessoal aqui no Brasil. E eu fui uma das pessoas que fui demitida. Quando eu cheguei em casa ali, entrei, morávamos num quarto ali, enquanto íamos construir a nossa casa, e todos os nossos projetos, todos os meus sonhos, eu me lembro pegando as minhas coisas, entrando no carro, chorei. Mas quando eu cheguei em casa, a neném chegou e disse assim: ei, filho, o Deus que deu o emprego, é o Deus que está conosco fora dele. O Deus que esteve conosco aqui vai estar conosco agora. O Deus que fez, Ele vai continuar a fazer. E Ele vai continuar. Ele não vai nos abandonar. Um momento muito difícil. Não foi fácil. Mas como eu aprendi, como eu vi a mão de Deus, Crises passam. Situações passam, mas é interessante quando a gente alinha a nossa visão em Deus, quando a gente alinha a nossa palavra em Deus, que vozes têm tido, que vozes têm falado para você. Deixa eu contar mais uma situação que eu passei, eu me lembro muito bem, construção dessa igreja. Primeira reforma, né? Bem pequeno, quem se lembra, ali atrás, aquele templo, tesoureiro, o Ari, meu amigo Ari, Shirley, casal que nos acompanha há muitos anos, e ele ali chegou em determinado momento e disse assim: Costa Neto, não tem onde tirar, temos onde tirar. E aí, eu e a neném, nós tínhamos algumas reservas, colocamos tudo, e aí a Ari disse isso, o que é que aconteceu? Eu cheguei em casa, na verdade uma pessoa me convidou para almoçar, e eu me lembro que a neném ligou para mim e disse assim: filho, nós não temos mais nada. Igreja não tinha, por causa da construção, nós tínhamos colocado tudo para ajudar a igreja também, e a neném disse assim: nós não temos mais nada, não temos nada, Costa Neto. Nós tínhamos entrado já no cheque especial, ou seja, não tinha mais nada. E eu me lembro que eu fui ali para o almoço. Eu me lembro que quando eu saí daquele almoço, essa pessoa da nossa igreja, ele não sabia da história nada do que estava acontecendo. E quando eu cheguei em casa, tinha um cheque dentro da minha carteira. Gente, ele não sabia de nada, não sabia o que eu estava precisando, o valor que nós estávamos devendo. Tinha um cheque dentro da minha carteira. Devia ter ido sair para o banheiro, tinha feito alguma coisa, não vi ele colocando, e aquele cheque ali do valor que a gente estava precisando. Gente, quando eu olho essas crises, quando eu olho essas dificuldades, eu fico olhando, o Deus que fez ontem é o Deus que faz hoje. O Deus que operou ontem é o Deus que opera hoje. Quando eu vejo essas situações que a gente passa hoje, eu olho para a vida de Abraão. O Deus que fez com Abraão faz com a minha vida. O Deus que fez com Isaac faz com a minha vida também. O Deus que fez com Jacó faz com a minha vida também. O Deus que operou e que cuidou de José faz com a minha vida também. Gente, quando eu vejo o cuidado de Deus, quando eu e a neném, nós pegamos aquele cheque, e ela disse assim: que cheque é esse? Eu disse: neném, não sei, só pode ser a pessoa, e eu disse o nome da pessoa, e assim, só pode ser o fulano de tal que colocou, e ali a gente louvou o nome do Senhor Jesus. Quando eu perdi o emprego, não faltou nada. Quando eu perdi, eu saí mais forte. Eu comecei um escritório, como eu cresci, como a gente pensa. Eu estou dizendo uma palavra hoje, quando a gente alinha a nossa visão em Deus, a gente vai perceber que Deus não é uma teologia, não é uma teoria de doutorado, não é um ser longe. Deus é real. Com Cristo na crise, alinhe a sua visão em Deus. O Deus que fez é o Deus que fará.
Sempre nessas situações, eu olho para o meu passado e eu percebo que sempre na crise é uma oportunidade de Deus mostrar o seu sobrenatural. Quantas situações, perdi emprego e eu vi Deus, construção da igreja, eu vi Deus, situações, você sabe da minha situação, minha saúde, 2 anos atrás, um diagnóstico de câncer que eu recebi, ele ainda está por aqui, mas naquele dia, eu alinhei a minha visão em Deus. Eu me lembro muito bem do Espírito Santo falando no meu coração: Costa Neto, você pode seguir esse diagnóstico, e é correto, não está errado não. Mas você pode decidir alinhar a sua vida em Deus. Eu decidi alinhar a minha vida em Deus. Como se eu botasse um headphone aqui nos meus ouvidos e disse assim: olha, o mundo está falando isso, a ciência está dizendo isso, o governo está dizendo isso, as pessoas estão falando isso, mas eu decidi alinhar, naquela situação, deu certo comigo, vai dar certo com você, deu certo com Jacó, vai dar certo com você, deu certo com Davi, vai dar certo com você, deu certo comigo quando eu perdi o emprego, vai dar certo com você, deu certo comigo, na situação aqui, dessa construção, a ausência, Deus colocou a mão, Deus enviou, aonde nós chegamos, o Deus que fez é o Deus que fará, o Deus que fez é o Deus que continua a fazer, o Deus não vai parar, o Deus que tem me sustentado diante de uma situação, diante de um diagnóstico, é o Deus que vai sustentar a sua vida. Com Cristo na crise, eu preciso estar firme na palavra. Com Cristo na crise, eu preciso alinhar a minha visão em Deus. E com Cristo na crise, eu preciso pôr a minha fé e a minha esperança nele, em Jesus. Hebreus capítulo 12, verso 2, diz assim: tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Noutra tradução, olhando firmemente para Jesus. Firmemente para Jesus. Mateus capítulo 11, verso 28. Venham a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês. Vocês encontrarão descanso para as suas almas. Cristo na crise, eu preciso me fortalecer na palavra e saber que tudo passa, mas eu quero chegar no final com mais fé, com mais crendo mais, com a minha fé, com a minha alma saudável, com a minha cabeça boa, mesmo com algumas perdas, mas eu chegar no final, porque eu estou firme na palavra, chegar no final de tudo isso e saber que eu cresci. Cristo na crise, eu preciso alinhar a minha visão em Deus, eu saber que Deus está conosco. Mas Cristo na crise, eu vou ter paz, eu vou ter ânimo, eu vou vencer, se eu colocar a minha fé e a esperança em Jesus, olhar para Jesus, olhar para Jesus. Conta-se uma história que um pintor, ele estava numa escada muito alta, e ele desceu para pegar um material, e quando ele voltou, ele percebeu uma criança chorando, lá em cima, bem alto, e ele chegou e disse: ei, não olha para baixo, não olha para baixo, olha para cima. E a criança chorando, ela tinha subido, ninguém viu, ela tinha subido. E ela, quando ela olhou para baixo, ela começou a ter medo. E o pintor disse: não olha para baixo, não olha para baixo, olha para cima, olha para cima. Não olha para baixo, olha para cima. Enquanto ela olhava para cima, ele começou a subir. Enquanto ela olhava para cima, ele começou a subir na escada.
Olha para cima, filho. 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 Olha para cima. Não olha para baixo. E aí ele pegou a criança. E quando ele pegou a criança, disse assim: filho, não olha para baixo. Fica olhando para cima. Gente, será que com Cristo na crise não é assim que Deus faz com a gente? Em momentos da nossa vida a gente chega a determinada situação e diz assim: meu Deus, não vai dar certo, eu vou cair, Senhor, eu vou cair nas minhas finanças, eu vou cair na minha vida profissional. Deus, eu vou cair, Senhor, meu Deus, eu vou cair. Quando você começa a olhar para baixo, quando você começa a dizer assim: eu vou cair, eu vou perder. Não é assim que Deus faz. Ele diz assim: ei filho, faz o seguinte, olha para cima, olha para cima. E eu vejo esse Deus subindo, pegando a minha vida e pegando a sua vida, e disse: filho, nós vamos atravessar juntos. Nós vamos atravessar juntos. Por quê? Porque na crise eu posso escolher dizer que eu estou na crise, mas eu posso confiar de que Deus vai me pegar, Deus vai me segurar e vai dizer o seguinte: ei filho, olha para cima, não olha para baixo, não tenha medo da queda, não tenha medo do buraco, não tenha medo da perda. É esse Deus que segura na minha vida e na sua vida. Crise. A palavra crise traz medo, a palavra crise traz depressão, a palavra crise traz perda, a palavra crise traz ansiedade. Mas eu posso escolher uma outra palavra. Na crise eu posso escolher milagre. Eu posso escolher milagre. Porque crise, gente, crise é o machado cair na água, é a minha ferramenta naquele momento, Eliseu. Crise é o machado cair na água, milagre é o machado flutuar. Isso aconteceu na vida de Eliseu. Crise é um gigante, Golias, alto. Ei, confrontar, afrontar. Milagre é Davi, um baixinho. Derrubar e matar Golias. Sabe por quê? Porque eu posso escolher crise, mas na crise tem milagre. Crise é ter apenas um pouco de farinha para comer e depois esperar a morte. Milagre é esta farinha multiplicar e sustentar toda a família e mais o profeta. Crise é a falta de água no deserto. O que aconteceu com o povo de Deus? Milagre é a água jorrar de uma rocha e saciar a sede de todas as pessoas. Crise é a perseguição contra os cristãos. Milagre é o perseguidor, o apóstolo Paulo, se converter e ainda se tornar um dos grandes apóstolos. Crise é a doença naquela mulher que já tinha 12 anos. Milagre ela ter tocado nas vestes de Jesus e a doença acabar. Crise é ter milhares de inimigos que vêm para te exterminar, como aconteceu com Gideão. Milagre, milhares. Milagre é vencer milhares com 300 homens. Crise é ninguém acreditar que você pode ser alguém, nem mesmo seu pai. Milagre. Milagre é Deus olhar para você como olhou para Davi e tornou Davi um dos maiores reis. Crise é passar a noite toda trabalhando e não ter nenhum resultado. Passar a noite toda pescando e não ter nada. Milagre é você ouvir uma voz dizendo: ei, joga a rede, e você ter a pesca que você nunca teve.
Crise é ver os seus credores chegando em sua casa, apanhar você, seus filhos, como escravo. Milagre é ver Deus com um pouco de azeite e transformar em muitos litros capaz de pagar a sua dívida e você viver com abundância. Crise é você ver um bocado de gente e não ter com que alimentar. Milagre é pegar um pouco de pão e peixe e alimentar as multidões. Crise é você ver acusado por homens, pela sociedade, pela religião, querendo lhe matar. Milagre é você encontrar o Salvador para te perdoar e te levantar. Crise é você ver um casal que queria dar a melhor festa, que queria dar o melhor para os seus convidados. Crise é olhar e dizer: o vinho acabou. Milagre é transformar água em vinho. Crise é ser morto numa cruz e dado como derrotado. Milagre é se levantar ao terceiro dia. Crise é viver sem Cristo. Mas quem tem Jesus Cristo vive uma vida de milagres. Uma vida de milagre. Eu declaro sobre a sua vida o milagre de Deus. Eu declaro sobre a sua vida o sobrenatural de Deus. Eu declaro você saindo mais forte. Eu declaro a sua família mais unida. Eu declaro provisão de Deus. Eu declaro milagre. Ei, é crise, mas tem o Deus do milagre. É crise, mas tem um Deus da multiplicação. É crise, mas tem um Deus sobrenatural. É crise, mas tem um Deus que cura. É crise, mas tem um Deus que sustenta. É crise, tem um Deus que me leva e me segura. É crise, você pode escolher um milagre, um milagre, um milagre, um milagre, um milagre.